Pergunta Fernando Augusto Dragan Beato. Boa noite, Vinícius. Parabéns pela vitória, o resultado é soberano. Mas no jogo de hoje o Confiança foi totalmente irreconhecível em relação ao time que vimos no estadual. Poucas combinações de jogada, posse de bola muito baixa, poucas chegadas no campo adversário e poucos chutes no gol. Ao que se deve essa atuação com tanto sofrimento para o torcedor hoje? É bom a gente se lembrar que nós não somos a melhor equipe do campeonato, estamos bem distante disso, né? São 20 times e nossa primeira meta é pontuar para não ser rebaixado. Fã ou hater? Assim, vamos parar por aqui. Acho que esse foi um dos trechos que eu vi lá no WhatsApp e deu mais polêmica. Nós não somos das 20 melhores equipes, estamos bem distantes nisso. Baseado em quê? Só na folha salarial? Só no currículo dos jogadores? Qual desses times, então, Eutrópio, seriam muito melhores do que a gente? Eu me lembrei muito claro do Felipe Maestro quando estava, sei lá, 2 jogos antes de ser demitido. Assim, falando, ninguém tem craque, só tem jogador ruim aqui. Mas é aquela pergunta, Anitta, é fã ou hater? O que está acontecendo? Dizer que a gente é um dos piores times, que a gente já entendeu que a nossa briga, a nossa meta é primeiro não ser rebaixado para depois conseguir uma pontuação, quem sabe, para pegar o G8. Nós entendemos isso. Nós entendemos que o CSA é muito grande. Agora essa coisa a Confiança é bem pior. Parece que esse time é um catado, parece que esse time não teve uma invencibilidade grande no Batistão. Você desvaloriza o seu próprio trabalho, Eutrópio. É incrível como... enfim, incrível essa resposta de profissional que vem mudando a sua característica nas entrevistas coletivas. Era mais de animar, respostas mais objetivas, agora fica com alguns mantras e agora ainda rebaixa o seu próprio trabalho, esculhamba seus próprios atletas. Claro, eu sei que o Confiança não é uma máquina, o Confiança talvez não é favorito ao título, mas o Confiança entra sim entre os favoritos ao acesso, entra sim os favoritos no G8. A gente veio de uma sequência ruim, de uns anos ruins, mas o Confiança é quem mais participou da Série C, o Confiança nessa nova Série C, ano sim, ano não, briga para subir. Então, assim, vamos um pouquinho devagar. A gente sabe das limitações, a gente sabe que o time não fez uma boa final contra o Itabaiana, mas esse time pode render. Chegar e sentar no fato que o time é o pior do estadual e lá, complicado demais. Enfim, sigamos aí com o restante da pergunta. Eu vou, inclusive, trazer essa minha... Como esse vídeo está ficando muito longo, eu sei que a galera não fica até o final, eu vou jogar isso para frente, que eu quero que as pessoas ouçam essa mensagem que eu falei, e eu depois, enfim, na edição vocês vão entender. Se vocês estiverem vendo isso aqui, vocês já vão entender o que eu fiz. Sigamos. Então o nosso jogo vai se adequar ao adversário, às condições, e hoje nós enfrentamos, para mim, um dos principais adversários da Série C, que uma semana atrás ganhou do Internacional, atual vice-campeão brasileiro. Então, passo a passo, com humildade e sabendo onde a gente pode chegar e onde a gente quer chegar. Ser realista em cima do nosso trabalho para que não criemos expectativa. E assim a gente vai melhorando jogo a jogo. Bem, vamos lá. Ser realista em cima do nosso trabalho, vamos passo a passo, jogo a jogo. Concordo. Isso não significa que você tem que esculhambar o seu elenco, como você fez anteriormente. Então, assim, entendo esse ponto, assim, galera, não vamos nos precipitar. Não é porque vencemos o CSA que o Confiança está pronto. O Confiança agora vai liderar de ponta a ponta, não perderemos nenhuma partida e que subiremos com os pés nas costas. Claro que não é isso que a gente espera, mas a gente espera pelo menos, assim, um elogio aos jogadores. Que eu me lembro, ele não elogiou os jogadores nessa entrevista coletiva. Ele... elogiou mais o CSA do que os seus próprios atletas. Enfim, espero que tenha sido só uma noite ruim, uma entrevista ruim. A noite do Confiança foi ótima, todos ficamos felizes com a vitória. A entrevista não foi das melhores, acho que eu já vi entrevistas muito mais, tanto esclarecedoras como animadoras, do próprio Vinícius Eutrópio. Espero que ele realmente consiga rever o que ele falou, conversar com seus jogadores, e se tiver alguma coisa de bastidor, que se resolva o mais rápido possível, que a gente precisa desse time unido
A torcida já mostrou que vai chegar junto e a gente conseguiremos nossos objetivos. Que eu sei, Eutrópio. Primeiro é conseguir os pontos para não cair e depois é buscar algo melhor. Coletiva pós-jogo com o técnico Vinícius Eutrópio. Vinícius, primeira pergunta, Antônio Costa, Rádio APRP. Nada melhor do que começar a competição com uma grande vitória. Em primeiro lugar, agradecer a nossa torcida que veio, viajou, marcou presença e nos incentivou do início ao fim. Realmente é um campeonato que se torna cada dia mais difícil. Jogamos contra uma equipe que, ao meu ver, na minha opinião, é o candidato ao título, um dos candidatos. E obviamente, sair com uma vitória, iniciar com uma vitória fora de casa é fundamental para as nossas pretensões. Bem, até aqui nada demais, um semblante um pouco carregado, não sei se está cansado, se está desanimado, mas eu tenho sentido isso nas últimas coletivas. Eu não sei se Eutrópio está acontecendo alguma coisa, se é falta de sono, vá dormir, Eutrópio, dê uma descansada porque realmente é uma carinha de cansaço. E é isso, CSA, na visão de Eutrópio, é um dos candidatos não só ao acesso como ao título, né? A torcida azulina de Alagoas discorda, todo mundo está achando, inclusive, pode até brigar para não cair, mas talvez seja um impacto um pouco da atuação de ontem. O fato é que o CSA, existiram 2 CSAs nessa temporada, um CSA que chegou a flertar com o rebaixamento do estadual e um CSA que foi muito bem na Copa do Brasil. Que CSA veremos na Série C? Por sorte, a gente viu um CSA que não conseguiu fazer gol em um time bem desorganizado do Confiança, conseguimos vencer. E aí eu espero, inclusive por simpatia aos nossos queridos alagoanos, que eles melhorem. Mas, voltando aí ao Eutrópio, vencer foi muito importante nessa estreia e que se mantenha a pegada com o jogo contra o Altos, que já é segunda-feira. Sigamos. Milene Oliveira, do programa Maria Chuteira. O Confiança estreia com vitória na Série C, mas não foi um jogo bom ofensivamente. O time sergipano, no primeiro tempo, antes do gol do Lucas no finalzinho, só exigiu uma vez do goleiro do CSA, ao contrário do goleiro Paulo Genesini, que fechou o gol nas 2 etapas, salvando Confiança fazendo defesas difíceis. Apesar de ter criado pouco, jogou fechadinho e segurou o placar. Jogar por uma bola é arriscado. Analisando esse primeiro jogo, você pensa em mudar as peças do ataque para o Confiança apresentar um futebol diferente na sequência da competição? Jogamos contra um dos principais candidatos ao título, que há uma semana atrás ganhou do nada mais, nada menos que o vice-campeão brasileiro, com um orçamento e investimento muito, mas muito acima da gente. Nós temos nossas metas e nós cumprimos essa primeira meta. Assim, uma pergunta longa e uma resposta bem diplomática. Mais uma vez, ele exalta o CSA para tentar exaltar o feito. Tudo bem, é o papel dele. E temos nossas metas, beleza. Acho que ele poderia... A resposta durou bem menos do que a pergunta. Enfim, né? No nosso Eutrópio tá meio de saco cheio. Sigamos. Kleber Sorriso, Comunidade FM. O resultado foi importante, mas o time em si não apresentou um bom futebol. Foi orientação sua para o time recuar tanto nos 53 minutos do segundo tempo? É um jogo difícil, a gente sabia que o CSA é um dos candidatos e um dos favoritos, é um adversário muito forte dentro de casa. Dificilmente alguém vai sair com a vitória aqui e nós adequamos ao jogo. Boa noite, Genaro. É isso, né? Adversário difícil, não sei o que lá, nos adequamos ao jogo, acabou não respondendo a pergunta do jornalista lá, do radialista que fez essa pergunta anterior. Enfim, difícil entender qual é a de Eutrópio nessa coletiva. Acho que se for para desse tipo de coletiva, é melhor não dar. Sinceramente, então, se ele não tiver disposto, se ele não tiver legal para fazer, bota um jogador para falar, porque realmente para ficar, né, andando em círculos é melhor não ter, sinceramente. Mas vamos ver aí, esperar as próximas respostas. Genaro da FM Itabaiana. Essa vitória até que ponto vai favorecer para o jogo contra o Altos? É sempre importante, né, ganhar, iniciar fora de casa contra uma das equipes mais fortes do campeonato, com um orçamento muito acima do nosso. Isso nos traz mais confiança, isso incentiva que o torcedor vá nos apoiar na segunda-feira,
é fundamental sair com uma vitória contra essa grande equipe. Na verdade ele não tinha muito o que falar, diferente do que ele falou, mais uma vez exaltando o CSA, como é bom o CSA, não sei o que. Sigamos. Helder Santos, Folha de Sergipe. Qual a explicação da saída do Negueba, já que com o resultado adverso ele poderia ser a válvula de escape para os contra-ataques? Ótima pergunta. 99,9% dos extremos do futebol mundial eles são substituídos antes do término do jogo pelo seu desgaste físico. Além do desgaste físico, foi a questão tática de fazer uma linha de 4 ou uma linha de 5. Boa resposta. Finalmente tivemos uma boa resposta. Realmente os extremos são sempre substituídos, principalmente na função que Negueba estava, uma função quase muito de marcação, mas Negueba estava marcando praticamente na linha de fundo, tendo que puxar contra-ataque. Esse vai e vem é muito desgastante, não é porque Negueba é mais jovem que ele necessariamente se desgasta menos. E depois ele explicou realmente ali, naquele momento, estava claro que o time não teria condições, forças ofensivas, porque não tinha organização. Realmente ele admitir isso é complicado. Ele não teria força defensiva, então você faz duas linhas, uma de 5, uma de 4, um atacante na ponta para tentar segurar a onda ali. É isso. Finalmente tivemos uma resposta decente do Vinícius Eutrópio. Sigamos. Eduardo Costa, Rádio Transamérica Aracaju. Vinícius, boa noite. Mesmo com o desempenho ruim do Confiança no jogo de volta da final do estadual, você repetiu o 11 inicial daquela partida hoje contra o CSA. Na sua avaliação, o que a equipe fez de diferente hoje em relação àquele jogo? Na minha avaliação, a equipe não foi ruim na final, né? Já passou, fizemos 26 finalizações. Nenhuma equipe faz 26 finalizações à toa. E o campeonato é outro, contra uma equipe muito forte, e a gente soube jogar o jogo. Bem, não vou comentar essa história de 26 finalizações, porque tenha paciência. Mas realmente, acho que é outro jogo, outro contexto. Como eu sempre falo, o Confiança sabe jogar a Série C, e com uma discordância aqui e ali, eu não vejo outra formação que não aquela. Talvez eu tirava Leno e colocasse Júlio Ferrari, mas nunca nem vi o Júlio Ferrari jogar. Talvez colocasse Cezinha no lugar de Lucas Vieira para ter mais mobilidade na dupla de ataque Negueba-Cezinha. Talvez, mas a aposta de Eutrópio se mostrou valorosa porque ele fez o gol da vitória. Então, realmente faz sentido a resposta dele. Quanto ao comentário pela final, ele já passou raiva demais, é bom esquecer isso por hora. Daniel Vilas Boas, Rede Xodó de Comunicação. Essa vitória fora de casa após um campeonato não tão bom, dá mais tranquilidade para a sequência do trabalho? Eu discordo, um campeonato não tão bom que nós tínhamos 9 adversários e ganhamos dos 8, sem problemas nenhum. Né? E perdemos a final, sendo que nós perdemos muitos gols. Então, é isso, é um outro começo, um campeonato completamente diferente, equipes muito fortes. A gente tem o primeiro objetivo, pontuar para a permanência na Série C, e assim a gente vai passo a passo. Outra boa resposta de Eutrópio. Eu acho que o campeonato não tão bom assim. A gente tem que ver algumas questões desse campeonato sergipano, fazer o balanço dele. Claro que o que mais assustou não foi o ser o vice-campeão, foi como nós jogamos a final. Mas como eu falei, não vamos falar tanto disso aqui, porque esse react já vai ficar muito longo. A questão também o que ele falou, de outro campeonato, equipes mais fortes e tal. Então eu creio que o Confiança saiba jogar, está acostumado, está talhado para isso. E se o time se aprumar, mudar algumas questões de organização, acho que o time ontem estava com muita garra, muita força de vontade para conseguir a vitória e conseguimos. Eu creio que a gente tem condições sim, de como ele fala sempre, e eu concordo, consegue os pontos para permanência, com esses pontos no bolso, a gente vê quantas rodadas faltam e o que a gente consegue fazer aí em busca do acesso. Sigamos. Manuela Miranda, Cultura FM 107.5. Vinícius, venceu 3 pontos conquistados, mas o que você avalia que precisa melhorar para o jogo na segunda? Boa pergunta. Um jogo completamente diferente.
Pela minha experiência de campeonatos brasileiros, seja Série A, B ou C, nós temos que saber jogar cada jogo. Fundamental ter iniciado bem essa estreia. Segunda-feira é outro jogo contra uma equipe diferente, com postura diferente, né? E o mais importante é se adaptar jogo a jogo para que a gente possa conquistar nosso primeiro objetivo, que é a manutenção na Série C. Tá, vamos lá. Aqui a gente vai ter que fazer uma análise objetiva e uma subjetiva. A objetiva é que ele está perfeito. Acho que cada jogo na Série C tem uma história. O Altos, ele não tem na mesma história, o mesmo investimento que o CSA. E o fato de a gente jogar em casa nos joga um pouco mais de responsabilidade. Então a gente vai ter que fazer mudanças, não só na questão ofensiva, que é o que mais assustou nesse jogo, mas uma questão até de postura mesmo. Sobre a questão subjetiva, mais uma vez, ele pontuou em praticamente todas as perguntas que a nosso objetivo é não cair, eu não sei o que mantra é esse, eu não sei se ele está dando uma indireta para alguém, eu não sei se se é uma coisa entre ele e seu grupo de jogadores, entre ele e a direção, eu quero entender, porque Eutrópio, eu reagi à sua entrevista pré-jogo aqui, à sua entrevista pré-Série C, você falou isso, a gente concorda com isso. Esse é o nosso histórico nesses quase 10 anos de Série C. Mas pontuar isso em toda a resposta, o que está acontecendo? Sinceramente, eu não sei. Sigamos. Alan Veroni, Comunidade FM 106.3. Vinícius, parabéns pela vitória. Agora o sistema para os jogos fora de casa vai ficar sempre assim como foi hoje, no sofrimento, ou na sua opinião precisa uma constância maior de controle de bola para tentar sair no contra-ataque? Cada partida, cada adversário é completamente diferente, né? Nós soubemos jogar o jogo, principalmente no primeiro tempo, e nos adequamos no segundo tempo com o placar à nossa frente a um adversário que é muito bom, que ganhou do vice-campeão brasileiro há uma semana atrás e é um forte candidato ao título. E a última? Tá, boa resposta, mas mais uma vez repetindo esse mantra muito repetitivo. A gente sabe, Eutrópio, que você acredita que o CSA devia estar na Série A, mas por um acaso do destino ele veio parar na Série C e ninguém sabe como, que é um grande time, que é favorito. Entendemos isso, você falou isso da primeira à última pergunta. Quanto a isso, acho que ele fez uma boa leitura do jogo até. Primeiro tempo, Confiança soube jogar, tudo foi amassado pelo CSA, mas salvo engano, salvo um ou duas chances ali, muito mais por falha individual. Foi que o CSA chegou. No segundo tempo, acho que o time desorganizou um pouco mais. O time, na ânsia de defender, ele perdeu o meio campo, ele não tinha saídas para o ataque, mas no final das contas foi uma leitura boa. O Confiança fez um primeiro tempo razoável, primeiro tempo que se espera, com algumas possibilidades de saída, sem sofrer tanto na defesa, com a marcação mais encaixada. No segundo tempo nem tanto, mas enfim, sigamos. É isso, galera. Então, essa foi o react da coletiva de Vinícius Eutrópio. Ficou gigantesco esse vídeo, eu peço perdão. Mas se você chegou aqui, você tem o meu respeito e o meu carinho, tá bom? Muito obrigado a todos, saudações proletárias e